Olá, queridos espectadores, muito obrigada pela sua audiência. Se você for rural, se você for urbano, sabe por que eu estou falando isso? Porque se eu disser Rio, você vai associar ao nosso estado ou à capital. E rural, normalmente a temas relacionados ao interior pelo Brasil afora. Mas se eu disser Rio Rural, sintetiza uma experiência maravilhosa que está acontecendo nos municípios do estado do Rio, que tem como grande desafio a melhoria da qualidade de vida no campo, conciliando o aumento da renda do produtor rural com a conservação dos recursos naturais. São beneficiários diretos do programa 300 mil habitantes de 470 microbacias. Quem se beneficia também são as populações residentes nos centros urbanos e na região metropolitana, com aumento na oferta de alimentos e água, diminuição da pressão por emprego, saúde e moradia. E no programa de hoje, nós vamos conhecer muito mais a fundo o trabalho realizado pelo Rio Rural, que é tão sério que foi aprovado pelo Banco Mundial. Então fica aí, hein, que nós voltamos rapidinho. Estamos de volta com responsabilidade e para conversar com Nelson Teixeira, que é advogado, superintendente de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Estado de Agricultura, secretário executivo do Programa Rio Rural e idealizador e responsável pela concepção e execução geral dos projetos de financiamento. E com ela, Mariane Grosclaude, que é economista e gerente do Rio Rural no Banco Mundial, com quem dividirei a apresentação desse programa, Cristino Mauro, secretário de Estado de Agricultura. Aliás, que prazer receber esse trio de responsabilidade, inteligência, capacidade e peso. E quero começar falando com você, Cristino, que está há 4 mandatos à frente da Secretaria de Estado de Agricultura, que já é um marco muito bacana, né, para que o carioca e o fluminense saiba, mas mais que tudo, é a primeira vez que o Banco Mundial tem uma ação tão relevante assim na agricultura do estado do Rio, não é isso? Na verdade, Cláudio, você falou muito bem na sua introdução aí, é um programa inédito, sob o ponto de vista não só do que ele se propõe, porque a agricultura do estado do Rio, como todos sabem, ou aqueles que não têm tanta intimidade com o assunto vão ficar sabendo agora, ela tem um território muito pequeno para atuar. O estado do Rio tem só 0,5% do território brasileiro. É um estado que tem essa área diminuta, mas tem uma população grande. Nós somos a 3ª população do Brasil, com 16 milhões de habitantes. Uma grande concentração na região metropolitana. E a população do interior, evidentemente, para que ela possa encontrar motivos para permanecer no interior, para que o interior seja atrativo. Então, o programa Rio Rural, que tem uma continuidade importante, porque, como você falou, eu tenho tido a satisfação e a felicidade de ser secretário por alguns mandatos, né? Tive apoio importante de governadores que já passaram pelo nosso estado, mas no governo do governador Sérgio Cabral é que, de fato, o programa ganhou uma relevância muito grande, porque nós conseguimos a aplicação dos recursos do Estado e a aplicação dos recursos do Banco Mundial. Nelson, então, assim, capitaneado muito bem pelo Cristino, você com a palavra explica para quem está em casa, que acha que o estado do Rio não tem agricultura, o que é o Rio Rural? Porque, como eu falei na abertura, Rio e Rural todo mundo conhece, mas a junção significa uma outra coisa, né? O Rio Rural, na verdade, é um programa, né, como já foi falado,
a proposta dele é promover o desenvolvimento sustentável de comunidades rurais. E ele está baseado numa metodologia de microbacia, né, que é uma metodologia que já é realizada, que já foi concebida, já foi pensada no Brasil há bastante tempo, que a cada período ela vem evoluindo, né, incorporando novas temáticas, novas vertentes. O que é uma microbacia, Nelson? Como agricultor, todo mundo se organiza em torno da água, então essas pessoas estão localizadas próximas a esse rio. E a microbacia são essas redes de drenagem que vão para que carregam essa água para esse rio tronco, vamos dizer assim, que vai dar depois no rio principal. E aí todo o trabalho que a gente faz é tentar melhorar a gestão desse recurso natural, que é de importância fundamental para a agricultura, que é a água. E com isso você consegue fazer outras discussões com relação ao solo, à biodiversidade. Então, toda essa discussão, mas a grande estratégia do programa é fazer com que os agricultores percebam que tem que reter o máximo de água naquele solo onde estão trabalhando. E aí você tem uma facilidade, porque eles começam a perceber que isso aumenta a produtividade, que é importante a floresta. Então, essas coisas estão todas, elas vêm junto. Nós conseguimos que o agricultor percebesse que sem uma boa gestão do seu recurso natural, o mais importante, que é solo, água e floresta, ele vai perdendo patrimônio. Na verdade, ele vai cada vez mais perdendo riqueza. Não é fácil você mudar um hábito de 500 anos. Que hábito, por exemplo? Hábito, por exemplo, de você, às vezes, vai fazer uma agricultura tendo que desmatar, colocar fogo, entendendo? Esse tipo de uma agricultura extensiva, que você você precisa de uma área enorme para poder produzir leite, para ter gado. Então, hoje, as tecnologias hoje, na agricultura, é bom se colocar isso, a agricultura ela vem se adequando muito rápido às tecnologias de conservação. Às vezes até mais rápido que as propostas ambientais, com uma velocidade muito maior. Então, a agricultura acho que está avançando muito cada vez mais. Então, a agricultura avançou, de um lado, bastante. Hoje ela consegue ter tecnologias para oferecer, para ofertar, que faz com que o agricultor, até o pequeno agricultor, consiga produzir, aumentar a produtividade sem degradar o meio ambiente. Então, é isso que a gente vem... E esse hábito é difícil, porque, às vezes, nós estamos mexendo com uma situação... Histórica, né? Ele depende, é histórica, ele depende daquela renda. Então, qualquer coisa que você faça ali, que caso tenha um impacto negativo, fica muito ruim. Então, nós temos que ter todo o cuidado que você consiga aliar produtividade, como o secretário já colocou. O segredo desse sucesso é um pouco você aumentar a produtividade, com isso você libera a área para fazer preservação, proteção de nascente, reflorestamento de APP, essas coisas tudo. Então, isso aí que eu acho que é uma coisa que a gente vem conseguindo fazer isso com o agricultor. E isso tudo é muito construído e a regra é sempre bastante transparente, clara. As coisas não são feitas de cima para baixo, não existe uma ordem, as pessoas vão sendo... com participação popular? Participação, sempre, tudo isso é construído junto com os agricultores. Eles conseguem achar o caminho, não é um caminho que você ensine para eles o caminho, você está aqui, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Isso tudo é percebido com eles. A gente entende que o programa só consegue ter êxito, esse tipo de ação, se eles perceberem, se eles forem aliados nossos. Não adianta você chegar e querer que eles façam, ou dê uma ordem para eles fazerem de uma maneira que isso não foi. Todo tipo de projeto que se tentou fazer esse tipo de coisa, as coisas não andaram bem. Então, Entendi. Eu acho que se você fizer uma coisa mais participativa, mais construída, a possibilidade de você errar é menor e a possibilidade de você ter apoio por parte dos maiores interessados, nesse caso, que são, primeiramente, os agricultores, é muito maior também. E aí vocês montaram, então, o projeto, você idealizando, junto com uma equipe, a própria Elga, que eu quero mandar um beijo, Elga Issa, que também participa bravamente de tudo isso, né, Cristiano? Certeza. E toda a equipe do projeto, vocês então escreveram e submeteram ao Banco Mundial, foi esse o caminho? Aqui tem grande parte da história está aqui, né, que no caso, eu estava como superintendente, o Cristiano já estava como secretário, depois também teve como presidente da Emater, ele acompanhou todo esse processo em conjunto com a gente. Apesar de a gente ter assim, puxado
assim, um pouco a discussão, mas teve uma equipe enorme nos ajudando, não foi só uma pessoa, que hoje foi tudo construído e veio também de um debate muito grande, pessoas que já trabalharam, passaram por essa sociedade. Então, para você ter uma ideia, nós conseguimos, esse projeto todo foi construído lá na ponta. Nós fizemos encontros com os agricultores, encontros com os atores importantes da região. Então, isso tudo nós fomos gerando um monte de demanda, informações, sempre com a preocupação de errar o menos possível. E depois que chega recurso, a vida fica um pouco mais fácil. Mas no início eu tenho certeza que foi muita abnegação e muito sonho, né? Que verdade, agora, finalmente... Então, Mariane, aí quando chega finalmente o projeto às suas mãos, no Banco Mundial, qual foi a visão que o banco teve do projeto, então, muito bem escrito, muito bem redigido, para beneficiar a agricultura do estado do Rio de Janeiro? Bom, o banco é um parceiro do Brasil há mais de 60 anos. Na verdade, de todos os países membros do Banco Mundial, o Brasil é o segundo maior parceiro. O nosso apoio acontecia em todas as regiões do país, todos os setores da economia. O nosso objetivo é redução da pobreza, redução da igualdade. Estamos intensificando também os nossos esforços para promover, apoiar crescimento verde e inclusivo. Então, o Rio Rural realmente exemplifica o que pode ser feito para conciliar nas áreas rurais apoio ao agricultor familiar para aumentar a renda, inclusão produtiva e boa gestão dos recursos naturais. O Banco Mundial ficou bastante satisfeito com o resultado que vocês estão colhendo através das pesquisas e do que vocês têm recolhido através do Nelson e sua equipe? Sim, na verdade o programa começou com recursos do GF, que é o Fundo Global para o Meio Ambiente, com recursos do governo mesmo. Do governo do Estado do Rio? Do governo do Estado, e apoio técnico do Banco da FAO. Os resultados da primeira fase foram muito bons, em termos de produtividade, aumento da renda e melhoramento da gestão dos recursos pelos produtores. Qualidade da água, biodiversidade, conservação dos solos. O programa mesmo teve ações pilotos para medir o balanço carbono das atividades dos produtores. E nessa base, nós estamos apoiando com recursos maiores essa segunda fase, que é uma fase de expansão, e também trabalhando com a equipe da Secretaria para ajustar na base da avaliação que foi feita e aprimorar cada vez mais o desenho do programa, incorporando os comentários dos beneficiários mesmos e o retorno deles, para que o programa seja mais relevante, cada vez mais relevante para eles. Eu soube que o Banco Mundial chamou a equipe do Rio Rural lá no braço agrícola, que é a FAO, para fazer uma apresentação, né, como se fosse assim uma condecoração pelos bons resultados do programa. A gente aqui do Brasil fica muito feliz de ver que o Banco Mundial reconhece um programa brasileiro, oriundo, feito aqui, né, como uma excelente prática, porque, afinal de contas, o Brasil realmente precisa muito disso, né? Então, a gente fica muito satisfeito, viu? E queremos agradecer demais, através de você, Mariane, através da Juliana também, que foi quem nos telefonou, a toda essa equipe, viu? Porque é fundamental para o Brasil a gente ter esse tipo de ação, né, Nelson e Cristiano? Sim, esse trabalho do banco, o banco hoje é parceiro do Estado do Rio em várias áreas. No transporte, na saúde, na educação, na melhoria da gestão, mas o Rio Rural
foi aquele primeiro programa que deu a partida nesse relacionamento. Embora os valores até das operações nos setores aí de infraestrutura sejam valores maiores, mas tem um significado todo especial a relação estabelecida entre o Banco Mundial e o governo do Estado no Rio Rural. Nós começamos com aquilo que a Mariane disse, uma doação feita pelo GEF, que é esse Fundo de Meio Ambiente, de aproximadamente 7 milhões de dólares, uma coisa desse nível, 6,7 a 7 milhões de dólares, que foi doado para que nós pudéssemos implementar as ações iniciais. O Banco Mundial foi o grande padrinho dessa doação, né? Porque colocou seu conhecimento técnico, seus canais, para ajudar naquele momento. A partir dali, nós elaboramos, essa equipe que foi mencionada aqui, elaborou o trabalho visando garantir um empréstimo de quase 40 milhões de dólares. Então, para cada valor desse, o governo do Estado entra com um tanto significativo, de contrapartida? Quase idêntico. Os próprios beneficiários também, porque tudo aquilo que é dado e não tem contrapartida não é valorizado. Então, os agricultores familiares, eles também entram com o seu trabalho, entram com os recursos que eles também geram ali na sua propriedade. A gente tem algum apoio do governo federal, a FAO é uma parceira importante nossa, né, que é justamente o órgão da ONU para a agricultura e para a alimentação, e algumas entidades, as ONGs relacionadas à questão ambiental. Quais, por exemplo? Participam, SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional e por aí vai, são ONGs vinculadas ao assunto desenvolvimento sustentável. Universidades também? Universidades. Quais? As 4 universidades. Quais são? A UERJ, a UENF, a UFRJ e a UF. São 4 universidades que trabalham junto com a gente. E então, a Universidade Rural também. Todas públicas, né? Sim, todas públicas. A grande maioria das iniciativas estão no setor público, mas a gente também está aí namorando, vamos dizer, algumas parcerias privadas importantes. Eu diria que fundamental, quando você falou Rio Rural, tem um aspecto que é o Estado do Rio, no seu ambiente rural, agora tem a questão do Rio Rural, Rio entendido como microbacia. Então, nós olhamos para o Estado, para explicar bem para quem está em casa, nós olhamos para o Estado e identificamos quase 500 microbacias. Então, se você agir sobre as 500 microbacias, você vai ter agido sobre o Estado todo. Então, a água que a gente bebe, a água que você vai beber daqui a pouquinho, aí na sua casa, ela começou a ser gerada numa microbacia. Então, para que a gente tenha quantidade de água, qualidade de água, e logicamente os alimentos estão relacionados com isso, nós precisamos ter a microbacia como centro das ações da agricultura e da preservação ambiental. O ano de 2013 foi escolhido pela ONU como o ano da conservação da água, ou seja, está se dando uma importância muito grande no mundo todo a esse recurso fundamental. Queria adicionar um dado: o nosso estado é o estado que mais reduziu a pobreza rural dentre todos os estados brasileiros. Isso foi um dado levantado pelo IPEA, né, pela Secretaria Especial que tem na Presidência da República de Assuntos Estratégicos, e agora confirmado pelo CPEA, que pertence à USP, a Universidade de São Paulo. Ao fazer o levantamento, o Rio de Janeiro, nos últimos 20 anos, quer dizer, no curso de uma geração, caiu do patamar de 20% daqueles considerados pobres, muito pobres, extrema pobreza na zona rural, para menos de 4%, o que foi um grande avanço. Então, certamente o papel do banco nisso foi muito importante no apoio ao nosso trabalho. Mariane, só elogios aqui, né? Só elogios ao banco, à atuação sua aqui no Brasil, a gente fica muito satisfeito. Nelson, conta pra gente como isso funciona operacionalmente, dentro então de uma microbacia, em linhas gerais, como funciona? A gente então reúne as pessoas, assim é a dinâmica da coisa, reúne as pessoas e como é que começa essa prática deliberativa, quer dizer, de as pessoas terem essa participação popular?
A primeira coisa que é feita, né, você pega um município, você divide o município nas microbacias para poder identificá-las, né? Na divisão do municipal, você já tem critérios objetivos e bem transparentes de escolha da priorização das microbacias. A partir do momento que a escolha das microbacias é priorizada, né, elencada, número 1, número 2, em ordem de prioridade, com relação à concentração de agricultores, com relação à biodiversidade, tem critérios bastante simples e objetivos para poder fazer essa escolha. A partir do momento que é escolhida a microbacia, o nosso técnico da Emater se dirige à comunidade e mostra as regras do programa. A gente só atua naquelas microbacias, naquelas comunidades rurais, caso a comunidade aceite adotar as tecnologias de conservação. Nada é feito na comunidade se isso não é de uma certa forma, aprovado junto com os agricultores, junto com os produtores. Então, isso tudo é feito dessa maneira. A partir do momento que você tem essa aprovação, a comunidade adere ao programa, você começa, então, um trabalho de diagnóstico daquela comunidade. E aí que vem umas coisas muito interessantes, as ferramentas que fomentam essa participação dessas comunidades. Aí, por exemplo, você tem um diagnóstico e você divide toda aquela microbacia por grupo de interesse. O que nós estamos falando que seja grupo de interesse? Porque dentro de uma comunidade rural você tem atividade ligada ao café, tem um grupo do leite, tem grupo das senhoras, religiosos, tem vários grupos que têm uma visão, como é que seria o futuro melhor daquela comunidade. Você não pode se ater a só um grupo, você tem que ouvir todos. De uma preferência, você ter várias informações, vários olhares, vamos dizer assim. A partir do momento que esse diagnóstico é feito com esses olhares, eles se juntam novamente e aí começa a deliberação da prioridade deles. Aí tem uma coisa mais rica ainda, porque você tem toda essa discussão de que seria o futuro melhor para eles. Tá? Isso que é uma coisa que falta muito em termos de política pública, as pessoas terem estadas ou apoiadas a fazer essa discussão. As pessoas muito têm hoje em política pública é difícil você ter programas que você consiga ter uma participação da população em termos de rumo, de aquilo que deve ser feito, como é que deve ser feito. Então, esse programa tem muito essa característica de fazer com que as pessoas participem e comecem a refletir sobre o seu futuro. Depois dessa priorização que é feita por eles, os nossos técnicos sempre acompanham, os técnicos da Emater estão sempre acompanhando. Depois dessa priorização, começa a chegada dos recursos, a discussão como é que vão ser os projetos que vão ser apoiados naquela comunidade, para resolver, porque nesse diagnóstico é feito os problemas, levantados os problemas, qual é a causa desse problema e quais são as soluções. Aí que é bacana, porque você começa a perceber também que muitas das soluções são simples, basta uma mudança de hábito daquela comunidade. Entendi. Por lixo, jogar lixo no rio. As pessoas começam a perceber que eles achavam que o problema do lixo era só concentrado num determinado lugar daquela comunidade. Mariane, então eu estou percebendo que o Banco Mundial, em última análise, está mesmo preocupado com a autoestima das pessoas, né? É um banco próximo de todos nós. Era essa mensagem que eu queria deixar aqui. É isso, é realmente um foco importante do programa também, como o Nelson explicou, promover a participação das atores locais, a inclusão das populações rurais. O programa tem também um foco sobre a inclusão das mulheres em todos os trabalhos, inclusão dos jovens, e realmente também é um dos objetivos. Que beleza. Quero agradecer muito a sua participação, você ter estado aqui. Você quer deixar algum site, algum recado, alguma coisa final? O site do Banco Mundial é www.worldbank.org. Muito obrigada. Tá? Obrigada a todo mundo do banco que esteja assistindo. Foi um prazer contar com o conhecimento da Mariane aqui conosco. Obrigada, tá bem? Obrigada. Nelson, você quer dar suas considerações finais? Eu gostaria, sim, eu gostaria que vocês as pessoas, principalmente da área urbana, né, da cidade, e também nós estamos dentro de um programa de responsabilidade social, que eu acho que é importante. Existe tanta parceria privada para tanta coisa,
E eu acho que a gente deveria começar a olhar a área rural e, quem sabe, a gente fazer uma parceria com microbacias. As pessoas começarem a olhar que você pode ter muito resultado ambiental, resultado significativo, se as pessoas começassem a adotar também a microbacia como vamos dizer, uma parceria privada. Uma empresa chegar numa comunidade dessa rural, que tem várias dificuldades, vários problemas, que a gente conseguisse fazer um trabalho conjunto com eles. Qual é o site, Nelson? Microbacias, né? .rj.gov.br. Quer mandar um beijo para alguém? Um beijo para Além da Elga. Além da Elga. Oh, meu Deus, é marmelada. Cristiano, o que você tem a dizer para quem está em casa? Bom, de maneira bem sucinta, assim, primeiro registrar essa parceria com o Banco Mundial, e especificamente na ação recente que a Mariene e a equipe vem fazendo, no sentido de agilizar. Nós tivemos uma tragédia no estado do Rio, que vitimou a região serrana. Essa equipe do Banco Mundial foi extremamente ágil, nos permitiu utilizar um recurso muito significativo, algo próximo aí a 30 milhões de reais, né, no somatório dos diversos benefícios, com impacto direto em quase 2.000 agricultores da região serrana. Isso é uma coisa absolutamente fundamental de nós registrarmos. Dizer que, se não fosse esse entendimento entre as equipes, esse entrosamento, tanto o emergencial quanto o avanço do projeto não seria possível. Além disso, o que a gente percebe claramente é que há um espaço, como colocou aqui o Nelson, para que haja uma participação das empresas privadas. Nós temos uma experiência muito boa conduzida pela Pesagro, que é a nossa empresa de pesquisa, que, aliás, foi muito elogiada pelo Banco Mundial nessa última missão. E a empresa nossa de pesquisa conduz, junto com a LLX, eu quero fazer o registro, porque vale a pena a gente ressaltar quem do setor privado. Então, o grupo EBX, aí, o grupo capitaneado pelo empresário Ike Batista, na sua iniciativa lá do Porto do Açu, no Norte Fluminense, entrou conosco montando cultivos protegidos, que são estufas, enfim, mandalas, formas sustentáveis de produção em microbacias, mostrando que, como disse o Nelson, se o setor privado quiser adotar, né, adota-se praças, adota-se tanta coisa, né? Por que não adotar uma comunidade rural e vir se somar ao esforço do Banco Mundial, ao esforço do governo do Estado, do governo federal, no sentido de promover o desenvolvimento e a preservação dos recursos? Então, fica esse recado que eu acho que é, enfim, o principal para nós termos aqui nesse nosso debate. Manda um beijo voando. Um beijo para todas as comunidades, né? Todas as pessoas que estão engajadas na microbacia, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo e que no voluntariado, na solidariedade, na doação, fazem de sobra. Gente, muito obrigada. Gente, obrigada a vocês. Adorei. Muito rico esse programa. Obrigada a você por estar conosco. Lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Dessa vez com o Rio Rural. Até o próximo. Fiquem com Deus. Rádio Fluminense 540 AM, uma emissora do Grupo Fluminense de Comunicação.